Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Estas frases desta primeira leitura têm dentro delas pequenos paralelismos que convém salientar. Temos aqui um primeiro: Belém Efratá e pequena entre as cidades de Judá. De ti, Belém Efratá, pequena entre as cidades de Judá. Primeira frase. Na segunda frase temos na mesma: aos tempos de outrora, aos dias antigos. Um paralelismo que é mais da ordem da redundância, mas não deixa de ser um paralelismo. Na frase seguinte também temos: até à altura em que der à luz aquela que há de ser mãe. A que dá à luz é a que é mãe. Portanto, temos aqui também uma espécie de uma redundância, mas que estabelece uma diferença que não é desprezível. Uma é a que dá à luz, outra é a que é mãe. Ela dá à luz e é mãe. É as duas coisas. Então voltará para os filhos de Israel, aqui outro, o resto dos seus irmãos. Aqui novamente um paralelismo no interior da frase. Nesta frase, da mesma maneira: ele se levantará para apacentar o seu rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Cá está também. E a última frase tem um paralelismo e um clímax. Temos aqui este paralelismo: viver-se-á em segurança, ele será a paz. É na mesma um paralelismo. A ideia mais ou menos a mesma, que é repetida nas duas frases, ou nas duas frases, mas esta última é como com um clímax de todo o texto. E por isso deve ser dita de uma forma quase destacada, guardando o paralelismo, mas lê-la de uma forma destacada. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Portanto, apesar de haver aqui um ponto final, fazer uma pequena ligação com a frase seguinte, que está em paralelo com o início: viver-se em segurança é o mesmo que viver-se em paz. Nesta leitura, a leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus, de São Paulo, não é de São Paulo de certeza, e não é uma epístola, e não se sabe se é aos Hebreus, portanto é um texto, digamos assim, do Antigo Testamento, que nós chamamos de epístola, temos que a chamar de alguma maneira, mas é uma apelidação, uma denominação um bocado imprópria para este tipo de texto. E temos aqui uma forma de fazer muito comum no Novo Testamento, em que há uma realidade do Antigo Testamento que é substituída por uma realidade do Novo Testamento. Nem sempre é assim. Há realidades do Antigo Testamento que são levadas à sua plenitude no Novo Testamento, há outras que continuam, muito no Evangelho segundo São Mateus, essa ideia de que nada do que está escrito no Antigo Testamento é velho, é antigo, mas não é velho. Portanto, aqui temos duas realidades, uma que é substituída por outra, ou uma que anuncia a outra, que são os sacrifícios antigos. Não quisestes sacrifícios nem oblações, mas salientar bem este mas, porque estamos precisamente a passar de uma realidade para uma outra realidade. Formaste-me um corpo. Portanto, temos os sacrifícios antigos e temos o corpo de Jesus. Não te agradaram, aqui é repetida a mesma ideia, não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. Então, este então funciona como um mas, deve ser da mesma maneira. Então eu disse: eis-me aqui, isto é um parênteses aqui,
eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Portanto, o sacrifício do sangue dos cordeiros e o sacrifício da obediência, que é o sacrifício de Cristo e que é sacrifício que nós somos chamados a praticar também. Temos aqui a mesma ideia, não quisestes, ele recapitula o que está na frase anterior, portanto, eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. De novo, não quisestes, mas depois, eis-me aqui, eu venho fazer a tua vontade. Portanto, os sacrifícios e oblações do Antigo Testamento, de cordeiros e outros animais, e o sacrifício, a oblação, o sacrifício da obediência. Portanto, aboliu o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro e o segundo. É em virtude dessa vontade que nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Neste segundo regime, digamos assim, neste segundo momento, que é do Novo Testamento, o sacrifício da obediência a Deus, ela passa pelo corpo também. E aqui temos um elo de ligação. O corpo é aquilo que une os dois, une o primeiro e o segundo. Os dois são feitos no corpo, mas não no corpo dos animais, cordeiros, mas no próprio corpo. No corpo de Cristo. E Jesus realiza esse sacrifício pela obediência. Portanto, salientar bem, é algo muito importante na leitura do Novo Testamento e na Epístola aos Hebreus, esta ideia de que Jesus, pela obediência, no seu corpo substitui os sacrifícios e as oblações do antigo, os holocaustos e as imolações do antigo regime, cultual do Antigo Testamento. Portanto, salientar bem isto. É no corpo, pela obediência à vontade do Pai, que Jesus estabelece um novo sacrifício. Não de sangue de cordeiros, mas do seu próprio sangue. Por isso é no seu corpo. E aqui está a grandeza do sacerdócio de Cristo, que nós somos chamados, naturalmente, a imitar. Portanto, bem esta adversativa, mas, e aqui funciona também como mas, assim como aqui, e depois salientar bem esta recapitulação do primeiro e segundo, assim aboliu o primeiro, para estabelecer o segundo. E salientar bem pela oblação do corpo de Cristo, para salientar que a obediência não é uma realidade metafísica, ou interior, ou espiritual. A obediência é algo carnal, é algo que se experimenta no corpo. Obedece-se pelo corpo, pelo fazer, o nosso corpo é o espaço que Deus nos dá para nós exercermos a nossa obediência ao Pai, assim como Jesus.